Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 2 de setembro, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV aqui do Parlamento Catarinense. Hoje aqui comigo meu colega Paulo Miller, também jornalista aqui do Parlamento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Delona. Boa tarde quem está acompanhando a gente ao vivo pela TVAL. Lembrando que você acompanha a nossa programação em sinal aberto para Grande Florianópolis e também para Blumenau e pode acompanhar toda a programação no nosso YouTube, no Assembleia SC. E se lembrando também que o programa Conecta também é transmitido pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta falando de combate à violência contra a mulher. Vamos destacar uma iniciativa que acontece aqui em Santa Catarina, que são os grupos reflexivos. São mais de 40 grupos como esse aqui em Santa Catarina, que prestam uma assessoria para homens que cometeram violência, né, Paulo? A gente falou muito sobre violência contra a mulher durante o Agosto Lilás. Mas daí vem essa questão envolvendo os homens, que são os autores das violências que são denunciados, né? E aí a gente foi conhecer grupos reflexivos. São homens que, por meio de medidas protetivas, acabam tendo que ir para esses grupos reflexivos, a exemplo do que acontece com os alcoólicos anônimos, mas aí com autores de violência. Eles participam, claro, de uma espécie de terapia, são sessões aí para poder justamente fazer uma espécie de reabilitação. A gente vai entender mais como que funcionam esses grupos reflexivos e os resultados que eles estão dando aqui no estado na reportagem. Em 2024, mais de 30 mil mulheres em Santa Catarina recorreram à justiça em busca de proteção. Até julho de 2025, esse número chegou a quase 19 mil, mais da metade de todo o ano passado. Por trás das estatísticas, um ciclo perigoso e que pode ser fatal. Em 2024, 51 mulheres perderam a vida no estado. Neste ano, já são 28 feminicídios. O ciclo da violência está praticamente dividido em 3 estágios. O primeiro é o do aumento da tensão, quando o comportamento agressivo começa a aparecer na irritabilidade, nas ameaças e até na humilhação. O segundo é o ato da violência em si, quando o agressor parte para agressões verbais, físicas e até psicológicas. O último estágio é o da lua de mel, conhecido também como do arrependimento, quando o agressor tenta uma reconciliação, se tornando mais amável. Mas este é um ciclo que tende a ser repetitivo, até chegar em casos mais graves como o feminicídio. Ainda no meio deste ciclo, há a violência invisível, às vezes difícil de ser percebida. Não tinha noção. Para mim era tudo normal, não, que isso, eu não fiz nada demais, foi só uma conversa, uma discussão, um bate-papo. Para mim não foi nada demais. Mas o conteúdo das mensagens de texto e áudio enviadas pelo Líbano tiveram impactos na saúde emocional e na vida da ex-companheira. Ela pediu uma medida protetiva. Foi bem impactante. Foi à noite, foi na época da pandemia, 2022, né? E você recebia pelo WhatsApp. Pô, violência doméstica. Tal, mas espera aí. Aí todo aquele sentimento de que não, mas isso está errado. Aí liguei para alguns amigos advogados e tal, enfim. Mas foi impactante. A justiça obrigou o Líbano a participar de um grupo reflexivo para homens autores de violência. Nos encontros conduzidos por facilitadores e por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos e psicanalistas, ele entendeu que aquele ato praticado contra a ex-companheira se tratava de violência psicológica. Porque aí eu saía do encontro, né, e ia para minha casa. E aí eu ficava em casa fazendo uma reflexão, pensando. Eu falei, cara... E aí eu pegava as mensagens e o áudio, porque eu também envia um áudio, e escutava. Eu falei, cara, eu não precisava ter dito isso. Não precisava. A questão não era se eu estava certo ou estava errado, mas eu não precisava ter dito aquilo, entende? Foram 12 sessões que mudaram a relação dele com a ex-companheira. Justamente dentro do grupo reflexivo foi que eu fui criando essa relação e hoje nós temos uma relação muito boa mesmo, de respeito, né, em primeiro lugar. O último levantamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina indica a existência de 43 grupos reflexivos no estado. A maior parte no Oeste e Vale do Itajaí. O grupo, a gente entende ele como uma forma de prevenção da violência contra as mulheres e de proteção para as mulheres, né? Não é passar a mão na cabeça como muita gente pensa ou punir o homem como o outro grupo pensa. Talvez seja o primeiro ou único momento que aquele homem vai ser ouvido na medida protetiva.
Então, ele precisa ser ouvido para que a violência não escale. Conforme a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um levantamento nacional apontou que nos últimos 2 anos, a reincidência no sistema de justiça de homens que participaram de grupos reflexivos foi de 5%. A ideia é só que ele desvincule o que ele entende de ser homem com a ideia de ser violento. E aí, a partir disso, ele deixa de ser violento nas relações deles com as outras mulheres, com ele mesmo, né, com a própria sociedade. Durante 3 anos, este psicanalista acompanhou em Camboriú um grupo reflexivo por onde passaram 55 homens. Um deles voltou a ser denunciado por violência doméstica. Os outros não tiveram reincidência. Dados que mostram a efetividade da justiça restaurativa. Então, se a gente compara esse resultado, por exemplo, né, Paulo, com os resultados sabidamente desastrosos do sistema de justiça penal, né, que pensa pela via da punição, né, e da pouca responsabilização, da pouca não reincidência, da pouca preocupação com a ressocialização, a gente está falando de resultados absolutamente alvissareiros nesse sentido. Claro que a gente não pode ser ingênuo de achar que o simples falar ele demove alguém de algum ímpeto agressivo ou violento constitutivo. O tema também é pauta no Parlamento catarinense. Deputados criaram e debatem projetos de lei para prevenir e combater a violência contra a mulher em Santa Catarina. O Líbano continua no grupo reflexivo, agora como voluntário para ajudar outros homens a frear o ciclo da violência doméstica. E o recado é claro. Olhe para si, cuide de si e respeite as pessoas que estão ao seu lado e viva a vida da melhor forma possível. E essa questão do combate à violência contra a mulher também teve um outro destaque nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, né, Camila? Sim, a gente tem uma versão diferenciada para as redes sociais desta reportagem e um outro assunto bem importante, qual a responsabilidade que nós, como população, podemos ter para auxiliar as mulheres que estão passando por algum caso de violência. Os últimos dados do Datafolha apontam que 9 em cada 10 agressões contra a mulher foram presenciadas por alguém. E justamente por isso, nós da Assembleia Legislativa fomos para as ruas conversar com as pessoas para ver se elas têm noção, se elas entendem quais são os sinais considerados universais de pedidos de socorro para essas mulheres que se encontram em situação de violência. Porque muitas vezes as vítimas de violência doméstica, elas não conseguem vocalizar, elas estão ao lado do agressor, elas vivem com o agressor delas. Justamente por isso, nós mostramos os 2 exemplos de sinais que podem ser feitos e, claro, passamos a orientar você que está em casa nos acompanhando sobre como chamar a polícia e como fazer esse contato para talvez transformar a vida dessa mulher que é vítima de violência doméstica. O número 180 é o mais indicado para você entrar em contato, acionar as autoridades e poder fazer essa denúncia. Nós temos também outros destaques, agora dos nossos deputados. Hoje nós vamos falar sobre o deputado Altair do MDB, que subiu à tribuna para falar sobre a questão das escolas em Joinville. Na localidade de Joinville, que fica ali precisamente no bairro Morro do Meio, onde não há, nesta localidade, escolas públicas de qualidade para as pessoas que vivem nessa região. Então, o deputado Adilson Girardi, do MDB, trouxe esse destaque muito importante, até porque a educação é fundamental para a gente construir uma sociedade mais justa e melhor. E claro que outros destaques também estão no nosso TikTok, YouTube, Twitter, a Alessi que está em todas as redes. Ok, Camila Levian, muito obrigada pelas informações, trazendo aí os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados aqui do Parlamento Catarinense. Agora a gente fala um pouquinho de uma sessão especial que foi realizada na noite de ontem aqui no Parlamento em homenagem a 44 grupos de antigo mobilismo, que são aqueles colecionadores de carros antigos muito presentes aqui em Santa Catarina, onde inclusive recentemente foi aprovada uma lei criando uma rota do antigo mobilismo aqui no estado. Acompanhe na reportagem.
Nas ruas, eles contam histórias sobre rodas. E na Alesc, os guardiões dessa memória foram homenageados no plenário Osni Regis. 44 personalidades ligadas aos clubes e entidades que promovem a cultura do antigo mobilismo em diversas regiões de Santa Catarina receberam nesta segunda-feira uma certificação da Assembleia Legislativa pela importância dessa atividade para o Estado. O deputado Carlos Humberto é também um apaixonado por carros e, por isso, hoje também trocou de papéis por um instante e foi ele o homenageado. Não foi fácil selecionar 40, porque pouco mais de 40, porque são centenas os clubes. Dentro do critério estabelecido pelas normas da Assembleia Legislativa, a gente vai conseguir homenagear todo o antigo mobilismo do Estado. Desde julho deste ano, a Rota do Antigo Mobilismo é lei em Santa Catarina. A proposta do deputado Carlos Humberto prevê um itinerário que abrange os principais pontos turísticos, culturais e históricos que promovam a cultura automobilística. Os grupos de antigo mobilismo promovem anualmente em Santa Catarina cerca de 100 eventos. Um movimento que no país chega a movimentar 32 bilhões de reais todo ano, segundo a Federação Internacional de Veículos Antigos. A mobilização em torno dos veículos antigos está reabrindo mercados para carros com mais de 30 anos. O Opala é um deles, que foi redescoberto pelas novas gerações e rende até alguns memes nas redes sociais. Peças de Opala, Atari de Opala, Fusca, Kombi, hoje tem empresas que fabricam exclusivamente para a reposição desses carros antigos. Então é um mercado que vem crescendo porque tem demanda. Manter essa cultura viva para os amantes dos carros antigos é mais do que um hobby. O presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, Andrés Pessels, afirma que a conexão com os automóveis e com os colegas de grupo é uma paixão cheia de nostalgia. A pessoa nasce com isso. Ela tem uma parte emocional, enfim, familiar, que traz isso para ela, né? Nós fomos criados, por exemplo, sentados no banco de um jipe, andando na estrada de terra. Tudo isso marca a gente e depois a gente revive essas histórias refazendo esses carros, restaurando os carros dessa maneira, como a gente faz. Lembrando que essa sessão foi transmitida pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC, onde inclusive você pode acompanhar, então, essa homenagem prestada pelo Parlamento Catarinense para os grupos de antigo mobilismo aqui de Santa Catarina. Lembrando também que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo também, sempre pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui, Paulo. Vai ficando por aqui. Você pode acompanhar toda a agenda também aqui do Parlamento Catarinense, lá no nosso site, no alesc.sc.gov.br e siga as nossas redes sociais também aí, @AssembleiaSC. Uma boa tarde para você, boa tarde, Lu. Boa tarde para todos.